Pronto, vocês estão vendo aí a tela direitinho? Estão conseguindo ver o slide? A gente já inicia. Então, ótimo. Sim, Felipe, tá ok, tá bom? Então, pronto. Então, só... Pronto, vamos lá. Então, é o seguinte, pessoal, a gente vai falar hoje um pouco sobre a questão da biossegurança, tá? Nesses espaços, né? De beleza, de saúde, tá? Que foi o tema, né? Que a professora Liz Kelvia pediu para que eu conversasse um pouco com vocês. Só que o que foi falado antes, tá? A gente comentou até, algumas pessoas já poderiam estar aqui, a gente comentou sobre que esse assunto, na realidade, ele é um assunto que não é novo, tá? Não é algo que a gente esteja, que seja necessário somente agora, a gente já precisava comentar sobre isso, a gente já precisava conversar sobre isso, e muito mais a gente já precisava dar importância a esse ponto, né? Só que, infelizmente, a gente não dava, tá? Esse é que é o problema, né? Antes a gente não dava. Mas aí, falando nesse ponto, tá? Da biossegurança nos espaços de beleza e de saúde, a gente primeiro precisa entender, né, o que é biossegurança, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa. Tá? Então, a gente precisa entender esse ponto, tá? Por que eu dei uma pausa agora? Aquela situação que eu falei no começo, tá certo? Então, a gente sabendo o que é biossegurança, primeiro, é que, de acordo, ela tem vários aspectos, tem vários pontos, tá? Só para a gente teorizar um pouquinho antes da gente entrar na prática, né? A biossegurança, ela é uma ciência, tem gente que estuda só biossegurança, tá? Tem gente que se especializa em biossegurança, tem gente que trabalha só com isso, né? Então, para vocês verem a importância que a biossegurança tem dentro da nossa vida. Então, ela é uma ciência que estuda o controle e a minimização dos riscos que são advindos da prática de diferentes tecnologias, seja ela num laboratório, seja no meio ambiente. E aí a gente está falando de uma concepção do Ministério do Meio Ambiente, tá? Uma das várias que a gente tem. Por isso que ele fala um laboratório. Mas quando eu digo laboratório, eu estou dizendo na minha casa, eu estou dizendo no meu trabalho, eu estou dizendo na minha clínica, na sala de aula, na rua, em qualquer lugar que eu esteja, a biossegurança está envolvida, tá? E ela fundamenta-se em preservar os avanços dos processos tecnológicos e proteger a saúde humana, animal e do meio ambiente. Eu estou vendo aqui que a gente tem algumas presentes que foram minhas alunas. Sabem que eu sempre falava isso nas aulas de biossegurança. A gente sempre comentava que a biossegurança ela está envolvida com o eu, com o pessoal, com as pessoas que estão ao meu redor também, com os animais, obviamente, e com o meio ambiente. Então, dentro desse processo de biossegurança, além de tudo, eu tenho que trabalhar com a adequação das coisas para a minha segurança, mas a gente vai falar também de resíduos. Como é que eu descarto resíduos, até para que eu também não seja provocador de problemas ambientais que vão afetar na biossegurança das outras pessoas, tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje. Então, pessoal, vocês sabem também que quando a gente está falando sobre biossegurança, a gente tem aspectos físicos, como, por exemplo, né, temperatura, choque, acidentes e por aí vai. A gente tem aqueles riscos considerados ergonômicos, que são, por exemplo, os riscos posturais, são os mais adequados a esse tipo de risco. Além disso, os químicos, que a gente até tem que prestar atenção nesse momento, em relação aos riscos químicos, porque a gente está falando de substâncias químicas que podem ser tóxicas. E aí, por que nesse momento, só um parêntese, tá? Aqui tem o nome de palestra, mas isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma conversa, tá? E aí, quem me conhece sabe que eu amo uma conversa. Então, como toda conversa, ela é de mão dupla. Então, eu vou querer que vocês se manifestem, tá? Quando eu digo para vocês que dentre esses 5 riscos, a gente está falando de risco ergonômico, de risco físico, de risco químico, de risco psicológico, como é o fato do estresse, muito presente no nosso dia a dia, e dos riscos biológicos, como, por exemplo, os agentes infecciosos.
por que que vocês acham que hoje, tá, eu vou levar bastante em consideração na nossa conversa e o momento que a gente vive relacionado ao risco biológico, o risco biológico eu mesmo vou responder, tá? Porque a gente está falando de uma pandemia causada por uma doença infecto-contagiosa. Então, é causada por um agente infeccioso, né, um novo coronavírus que está aí mundialmente disperso. Mas por que vocês acham, na realidade, não vou perguntar assim não, vou perguntar, vocês acham que outros tipos de riscos relacionados à biossegurança, nesse momento específico de pandemia, a gente também tem que ter cuidado, além do biológico? Quais vocês acham que desses aí que eu estou mostrando seriam os mais importantes também para se levar em consideração? Não que os outros não sejam, mas levando em consideração o momento atual. A Paola falou psicológico, né? Acho que todo mundo está afetado, né, com essa questão do risco psicológico, sejam professores, sejam coordenadores, sejam alunos. Os riscos ergonômicos, a gente está ficando muito tempo em casa, na mesma posição, sentado, sem fazer exercício físico. E a Sam falou aí do risco químico. E aí, no nosso trabalho hoje, a gente precisa falar muito também do risco químico, porque a gente está trabalhando muito mais fortemente com produtos de limpeza que a gente não trabalhava tanto. Não sei se vocês viram, mas a gente tem reportagens aí, pesquisas que estão mostrando que os supermercados, a reposição de produtos de limpeza, principalmente o hipoclorito, que é a água sanitária, ela está muito maior essa reposição, porque o pessoal está comprando muito. Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz 2 reportagens na TV Jangadeiro, uma na TV Cidade, só falando sobre água sanitária. As dúvidas das pessoas, como é que se faz uma diluição de água sanitária, onde é que usa, como é que eu posso trabalhar com esse produto, que é um produto tóxico, tá? Então, eu tenho que ter cuidado também em relação a isso no meu ambiente de trabalho, lá na minha clínica de estética, porque eu vou trabalhar com esse tipo de produto. Só antes de continuar, e como eu falei que era uma conversa, só para vocês terem uma ideia, pessoal, da capacidade criativa do ponto de vista negativo das pessoas, estão surgindo informações de que as pessoas devem misturar água sanitária com vinagre, com, qual foi a outra? Com álcool, com outros, com desinfetante, né? Isso é super perigoso, tá? Só se a gente, por exemplo, misturar água sanitária com vinagre, a gente com bicarbonato. Essa mistura tem bicarbonato também. Isso, bicarbonato, a gente vai estar produzindo gases tóxicos, um monte de coisa. Só para vocês terem uma ideia como a gente precisa falar sobre isso hoje em dia, tá? Então, baseado nesses tipos de risco, a gente tem todos esses que eu falei, que vocês concluíram também, mas vamos começar com esse risco biológico, porque a gente está falando numa época de uma palavrinha que eu não aguento mais, e talvez vocês também não aguentem mais, mas que é necessário que a gente fale, porque por mais que seja cansativo, por mais que a gente acha que é culpa da Globo, né, que todo mundo diz que a Globo só fala nisso toda hora, a gente tem que falar nisso toda hora, tá? Pelo menos nesse momento. Agora, obviamente, sabendo resguardar os momentos de descanso. Mas a gente tem que falar sobre esse vírus, tá? Porque senão a gente esquece. E aí, acho que quando a gente esquece, a gente acaba errando e fazendo o que não deve, tá? Então, o coronavírus, ok? É o vilão da vez, tá? E ele causa uma doença chamada Covid-19, que em inglês significa doença do coronavírus de 2019. É uma doença infecto-contagiosa, foi por um vírus recém-descoberto, e aí vamos lá. Ah, professor, isso eu já sei, pois vai ficar sabendo de novo para ser mais forte ainda o conhecimento. Ele é transmitido principalmente por meio de gotículas, que são geradas quando uma pessoa infectada, ela tosse, espirra ou exala. Exala não é pelo suor, não, tá, gente? É aquela respiração mais ofegante, tá certo? E aí a professora Liz Kelvin está dizendo, o óbvio precisa ser dito. Precisa, tá? O pessoal aí que foi meu aluno também sabe quando eu falava sobre POP, eu dizia que o POP bem feito é aquele mais óbvio possível, né? O POP de varrer uma casa começa com compre uma vassoura. Ou antes, vá ao supermercado, né? Então, quanto mais óbvio, melhor a gente precisa dizer. E aí, quando eu digo que o método de transmissão é esse, eu quero que vocês imaginem o seguinte:
Se eu tenho a liberação, por exemplo, desses vírus, através de gotículas, através de que essas gotículas são liberadas na tosse, no espirro, ou quando eu exalo, né, essa respiração mais ofegante, por exemplo, quando eu estou falando, trazendo para o meu ambiente de trabalho, tá? O que eu posso considerar quando eu trago de trabalho, dos locais que eu posso contaminar nesse meu ambiente, ou de como é que eu posso contaminar as pessoas no meu ambiente de trabalho, ou como é que as pessoas podem me contaminar, relacionando tudo isso a gotículas que saem na tosse, no espirro, ou quando eu estou ofegante. Aí eu tenho que considerar também a forma de transmissão das mais diversas possibilidades, né? Quando eu estou dentro do meu carro indo para o meu trabalho, ou quando eu estou no ônibus indo para o meu trabalho, eu vou tossir e coloco a mão na frente. Quando eu estou no ônibus e eu pego numa barra em que alguém antes tossiu, na mão dele, pegou na barra. E aí o vírus foi para a minha mão. E aí quando eu chego no meu local de trabalho, eu pego na maçaneta da porta. E aí quando eu pego na maçaneta da porta, depois vem outra pessoa, pega, põe a mão na boca, e assim as coisas vão progredindo e sendo transferidas de um local para o outro, tá? Então eu preciso ter um entendimento muito forte em relação a isso. Sabe uma maneira que você tem de colocar na cabeça, tá? Que como é que você pode estar passando para outra pessoa ou pegando de outra pessoa? Imaginem, pessoal, que toda vida que você espirra, toda vida que você tosse, ou toda vida que você expira pela boca ou pelo nariz, tá? Expira, enfim, de uma forma geral, você tá saindo do seu corpo uma tinta vermelha. E aí você imagina, quando você tosse, sua mão sujou de vermelho. E aí você sai pegando nos locais, pense na sua cabeça onde é que você vai estar manchando as coisas de vermelho, tá? Por que você colocou vermelho, Felipe? É mais chamativo ainda. Então imagine que vocês estão manchando a linda casa de vocês, ou o lindo consultório de vocês, ou a linda farmácia de vocês, né, a professora Ju tá aí, com manchas vermelhas nas paredes, que você demorou tanto, gastou tanto para pintá-las. Então, a gente precisa sempre, sempre, sempre estar fazendo a higienização da mão para tirar essa tinta vermelha, para a gente não sujar as paredes dos locais que a gente anda, tá? Então, pensem dessa forma e fica mais fácil da gente incutir isso na cabeça, tá bom? Então, sabendo disso, como é que eu procedo para diminuir esse risco biológico? Então, vamos para a prática agora. Isso eu estou falando de risco biológico, pessoal, que fique bem claro, tá? Eu não estou falando só de coronavírus, não. Eu estou falando de risco biológico, eu estou falando de bactéria da tuberculose, eu estou falando de vírus diarreico, eu estou falando de bactérias que são causadoras de problemas alimentares, porque, né, se a pessoa foi ao banheiro, não lavou a mão, pegou numa maçaneta, depois eu peguei e coloquei na boca, eu vou ter problemas relacionados a diarreia e tudo mais. Então, a gente está falando sobre tudo. Tudo que é biológico e que pode ser transmitido de uma pessoa para outra, tá? Como a professora Lisquelva está falando. A gente não sabe quem aqui, e aí vem a história, todo mundo aqui, pelo menos, ou a maioria, passou o Réveillon feliz da vida, dizendo 2020 vai ser o ano. E 3 meses depois, estávamos todos nós trancados em casa, sem poder sair. Então, a gente não sabe o que vem pela frente. A gente tem que se cuidar sempre, né? Manter sempre a vigilância, tá? E aí, como é que eu procedo? Ok? Primeiro de tudo, pessoal, vamos para o básico. Como é que eu vou fazer o procedimento para evitar essas questões? A primeira de todas é cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, mesmo de máscara, lembrando, né, que a cobertura tem que ser com essa parte, tá? Com essa parte aqui do cotovelo, a parte interna. Nada de colocar a mão. Então, sempre fazendo isso. Por quê? Porque é um dos locais do braço, não sei se vocês estão vendo, né? Meu braço super forte. É o local do braço onde a gente tem o menor toque em outras superfícies, tá? Então, para evitar isso, e para evitar que as gotículas se espalhem, a gente está usando a máscara e a gente está colocando o cotovelo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, não compartilhar objetos pessoais.
de preferência, na sua casa, no seu local de trabalho, a gente deve ter o nosso próprio garfo, a gente deve ter a nossa própria faca, o nosso próprio prato, tá? Professor, isso não tem hora que não dá. Beleza. Vão ter situações que não vai dar. Mas a gente tenta o máximo, ok? No ambiente de trabalho é mais fácil você ter um armáriozinho, guardar suas coisas lá e evitar que você fique compartilhando isso com outras pessoas. O ponto 3, evitar aglomerações. Aí tem, se estiver doente, na nossa situação atual, a gente está evitando aglomeração de qualquer jeito, né? Porque a gente não sabe quem está doente e quem não está, tá ok? Quando a gente traz para o ambiente de trabalho, lembrando que dentro das clínicas de estética, por exemplo, a gente tem que dar um espaço maior entre um paciente e outro, tá? Isso vai ser muito importante. Não vai mais dar para fazer aquela historinha de clínica médica, que eu marco a Solange para 2 horas da tarde a consulta dela, a Liz Kelvin para 2h15, a Juliana para 2h30, o Felipe para 2h45 e fica todo mundo na sala de espera esperando ao mesmo tempo. Isso não vai mais acontecer, tá? Então, evitar aglomerações vai ser fundamental para a gente manter a decaída do vírus até quando a gente criar vacina, remédio, por aí vai, que ainda vai demorar um pouquinho, tá? Depois, lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel. Importante para vocês que vão estar trabalhando nos espaços de vocês. Álcool em gel não é tão barato. Agora ficou mais caro ainda. Então, o que você tem que fazer? Sempre que tiver à sua disposição uma pia com água e sabão, você dá preferência. Porque é mais fácil. Você vai deixar o álcool em gel para quê? Para situações em que você não tem como fazer a limpeza com água e sabão, tá certo? Então, evitar o álcool gel, deixar ele com reserva. Sempre que possível, lavar com água e sabão. E manter os ambientes bem ventilados, isso é fundamental, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, ok? Então, vamos lá agora para a parte de higienização. Lembrando, pessoal, que vou dizer de novo, Liz Kelvin pediu para que eu fizesse uma palestra, né? O tema era uma palestra, mas que é uma conversa. Quem tiver dúvida, tira o microfonezinho do mute, fala, que a gente conversa sem problema nenhum. Não precisa esperar chegar lá no final, tá bom? O que a gente vai fazer para se proteger, né? Primeiro de tudo, vou agora pontuar várias situações que é interessante que vocês coloquem em prática no local de trabalho de vocês, tá? O primeiro, dispensação de álcool em gel em diversos ambientes. Então, agora, não tem mais aquela historinha de você ter álcool em gel só do lado da pia ou só dentro do banheiro, tá certo? Álcool em gel agora não é mais artigo de luxo, agora é necessidade nesse primeiro momento. Então, agora vai ter que colocar dispenser em todos os ambientes, em vários locais, para que as pessoas e os trabalhadores daquele local tenham acesso a esse material, tenham acesso a esse insumo para fazer a higienização das mãos. Ah, professor, mas álcool em gel é muito caro. Como é que eu vou colocar álcool em gel em todo local? Mais caro é a UTI depois, tá? Mais caro é o processo depois, porque sua clínica teve que ser fechada porque a lei não estava sendo cumprida, né? Então, a gente tem que pensar nessa forma também, porque agora não é mais custo, é investimento. Investimento na sua saúde, na saúde dos seus clientes e na saúde das pessoas que trabalham com você, tá? Também tem outra coisa que eu falava muito para as meninas, né? Para a Paola, que eu estou vendo, deixa eu ver, tem alguns aqui, que era o seguinte, e aí vão dizer se eu estou mentindo. A gente comentava muito sobre biossegurança em sala de aula e eu dizia que a gente tinha, como empreendedor, como dono do próprio negócio, como pessoa que pensa à frente, trabalhar com a biossegurança fazendo um marketing positivo para o meu negócio. E aí eu sempre comentava, né? Gente, quando vocês estiverem no local de vocês forem fazer a limpeza de algum material, vocês esterilizaram lá um kitzinho, não abre o kit lá atrás, não. Abre o kit na frente do cliente. Para o cliente, isso se mostrando, fazendo questão, né, de abrir o kit na frente do cliente, para ele ver que você faz
Olha aí, recebendo até beijo, Luiz Kelvin, no meio da live. Né? Para você ver. Eu vi! Tá vendo? Ai, meu Deus. Para o cliente ver que você está tendo aquele investimento ali e está preocupado com a saúde dele. O álcool gel é a mesma coisa. Tá? Eu, por exemplo, vou no local, né? Por exemplo, farmácia, né? Que é o que eu estou andando, e eu vejo se tem, ou então no frigorífico e tal, se tem muito álcool gel e tal, e as pessoas estão utilizando, tá? Então tem que prestar atenção nisso em todos os ambientes. Ponto 2. Ter pia e torneira com água e sabão. Fundamental. De fácil acesso. Professor, é mais difícil. É mais difícil eu, que já tenho um negócio, sair mandando fazer obra para colocar pia com água e sabão em todos os ambientes. Sim, mas se você não tem essa possibilidade, deixe disponível a pia, né, mais livre para o paciente que está lá, para o cliente que está ali procurando, ou então invista no álcool gel se realmente não der, tá? Mas esse ponto tem que ser colocado também. Ponto também para ser colocado para vocês. Preferência, sabão em barra ou sabão líquido? O que vocês acham? Felipe, eu tenho dúvida. Eu gosto mais do líquido, mas eu queria que não você tem me contato. explicasse mesmo. Líquido, barra, olha, a Juliana tem uma pia que é móvel, tem essa possibilidade, né? Inclusive as farmácias têm uma legislação que ela obriga que aqueles espaços de atendimento individual das farmácias tenham essa pia, e aí muitas delas tiveram que utilizar essa pia móvel para se adequar na legislação. Mas aí alguns de vocês falaram líquido, 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 líquido. Eu escutei ali uma boca se mexendo dizendo sólido, tá? Aí a Alice Kelvin está em dúvida. Seguinte, em relação à questão da eficácia, o sabão líquido ou em barra, tanto faz, tá certo? É independente, os dois vão ser saponáceos que vão conseguir destruir aquela camada de gordura que o vírus tem ao redor dele. Então, esse ponto está ok. Qual é a diferença, então, para o meu local de trabalho? É para que eu tenha uma facilidade, né, para o cliente ter acesso àquele sabonete e também para evitar de todo mundo ficar passando a mão no mesmo sabão. Porque quando você usa o líquido, você só trisca, ou é para fazer isso, somente no dispenser, né? Naquela partezinha de cima, tá? E já é de comum entendimento que antes da gente, né, fazer tocar na pia, etc., a gente deve passar ali um pouquinho de água e sabão. Então, o preferível é o líquido. Agora, os dois têm a mesma eficácia, tá certo? Mas o líquido, o risco de contaminação, ele é menor do que o sabão em barra, tá bom? E aí, o que mais? Primeiro, todas as macas, travesseiros, rolo de massoterapia, pedras, enfim, o que a gente utilizar, e for possível a higienização, ela deve ser higienizada a cada atendimento. E aí vem, tá? Bambu, exatamente, na frente do cliente, na frente do paciente. Façam isso. Já que vocês têm que fazer, pessoal, utilizem isso como um marketing positivo para vocês. Eu vou dizer sempre isso, tá? Utilizem como marketing positivo. A professora Juliana está perguntando se pode utilizar a solução de clorexidina. Por mais, pessoal, olha uma coisa que interessante, tá? Apesar do novo coronavírus ser extremamente agressivo no corpo humano, porque a gente ainda não tem imunidade contra ele, ele é um vírus extremamente frágil, tá? Então, ele não é uma coisa de outro mundo. Então, professora, qualquer substância desinfetante tem capacidade de destruir esse vírus, tá? Desinfetantes comuns que a gente compra, Veja multiuso, desinfetantes com cloro, álcool, né? Obviamente. Então, todos esses desinfetantes podem ser utilizados, tá? Todos. Agora, obviamente, que a gente deve buscar, tem na literatura facinho, se vocês colocarem no Google, concentração de soluções para destruir o coronavírus, vocês vão ver todas as concentrações que a gente deve utilizar, como fazer as diluições, tudo direitinho,
tá? Então, utilizem essa questão como um marketing para o local de trabalho de vocês, tá certo? Marketing positivo, e aí vocês fazem na frente dos pacientes. E não sei se a Aliskel vai concordar comigo, mas aí eu ainda puxo mais ainda para esse marketing positivo, tá? Eu faria de que forma? Enquanto eu estivesse limpando, eu ainda ia falando o que eu estava fazendo. Perfeito. Lá, eu dizendo, olha, aqui é álcool, tá? Álcool 70%, já estou limpando aqui, ó, para que não deixe nenhum risco para você, para que você possa se sentir confortável, para que você venha aqui na clínica e não fique receoso, né? Aqui a gente faz tudo isso, as limpezas, as infecções e tal, e falando o que você está fazendo, né? Porque aí o paciente vai ser trabalhado o marketing dentro do seu negócio no visual, no auditivo, no sinestésico não, porque a gente não pode sair pegando ainda a torta e a direita no paciente, tá certo? Felipe, mas utiliza isso. Oi, Carla. eu queria fazer uma pergunta. Diga lá. A gente da estética não tem uma norma regulamentadora específica, né, em relação a esses cuidados. Vamos seguir o quê? Aquela NR32, o protocolo que o governo dá, porque assim, o governo ele fala, o governador colocou no Diário Oficial que, por exemplo, eu não posso fazer limpeza de pele e nem massagem. Só que para eu fazer massagem, eu não vou fazer massagem numa pessoa que não está com a pele íntegra, vamos colocar um exemplo. Então, eu sinceramente, como eu atendo home care, eu fico muito perdida. O que eu vou seguir? Porque a NR32, em algumas coisas que ela fala, por exemplo, eu não vou poder fazer. Então, seria o quê? Lógico que eu sei que todos os ensinamentos de biossegurança eu vou levar, mas o receio você sabe que a gente, quando está na rua, está dando cara a tapa, né? E vai que alguém fala, ó, essa esteticista não está fazendo isso direito. Em que eu posso me basear? Vamos lá. A NR32 sempre, tá? Não é... Mesmo as profissões que têm regulamentação, os espaços que têm regulamentação para isso, devem também segui-la. Mas a gente tem que trabalhar nesse momento, e aí eu creio que a partir de agora a gente vai começarão a aparecer várias regulamentações relacionadas a isso, a gente tem que seguir os decretos estaduais realmente. Vão ter algumas situações em que eu não vou poder atuar nesse momento. Não, vai ter coisa que você ainda não vai poder fazer. Mas lembrem-se que nós estamos em fase de progressão, de abertura. Então, daqui a pouco tempo, esperamos todos, a gente vai começar a reabrir e ter a possibilidade de atuar em outras formas, tá? Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. Então, já é bom a gente ir se ligando nesse tipo de coisa, tá, Carla? Mas, por enquanto, o principal são os decretos estaduais e municipais que estão saindo. A gente tem que se basear neles. E nas normas de biossegurança, obviamente, tá? A Elisângela está perguntando, mas não é para o ambiente já estar preparado com a higienização? Higienização do ambiente, sim, tá? Por quê? Porque entre os clientes você tem que fazer a higienização do ambiente. Agora, o que dá para você fazer ali na hora, né, em que o paciente está se arrumando ali para deitar na maca, ou está entrando ali na sala, tem como você fazer na hora, tá? Uma limpeza de uma bancada, enfim, isso aí você consegue fazer na hora, tá? Felipe, Paola, posso falar bem rapidinho? Pode, ficar à vontade. Desculpa. Só, na verdade, para reforçar a tua fala, do quão será importante, gente, a nossa comunicação para a clientela, né? Então, assim, de algumas pessoas que eu sigo, achei extremamente importante quando o Felipe falou da gente falar na frente do cliente tudo que a gente está fazendo. Então, isso eu já falava dentro da disciplina de empreendedorismo mesmo antes, mas com o sentido, além de mostrar que a gente tem um zelo, que a gente tem um cuidado, mas é uma forma de comunicação, né? Comunicar o que a gente faz, gente, é extremamente importante e vende muito. Por incrível que pareça, a gente pode achar que não vende, mas o que a gente comunica vende bastante. Então, nesse período agora de abertura, algumas pessoas que eu acho, assim, elas muito bacanas em termos de posicionamento de marca e de empresa que trabalham com saúde, Felipe, elas trabalharam através das mídias muito isso, tipo assim, o básico.
elas faziam, né? A Manu, por exemplo, da Unhas Flash, ela trabalhou muito essa questão, como era com as manicures dela, assim que terminava uma unha, ia lá, fazia toda a higienização do espaço, tipo assim, uma coisinha besta. Aí depois eu até falei com ela, Manu, parabéns, tá? Ela disse, Liz, tu não tem noção do quanto esse pouco de mostrar, né, a manicure higienizando, lavando a mão e tal, mostrando aquele pouco de cuidado, que já é muito, isso gerou uma repercussão extremamente positiva para ela. Então, realmente, só para reforçar. É verdade. E aí, depois a gente pode até sugerir-lhes que a gente ter outra conversa sobre essas questões, né? Da gente perceber, nós como clientes, quando a gente procura aquele serviço, né, que a gente faz, o que é que nos incomodava? Tá? Então, a gente vai mudando, né? Vendo quais são as necessidades, tá? A Paola perguntou, diferencial de atendimento em domicílio e na clínica. Tem. Qual é o diferencial? Na clínica, você é o responsável pela limpeza do ambiente. Então, você sabe, né? O que você, se você limpou direito ou se você não limpou direito. No domicílio, você tem que ter um cuidado muito maior, tá certo? Então, isso tem que deixar claro, né? Já fica ali de olho para não também espalhar muito seu material, sempre colocar organizado num cantinho, evitar o toque ao máximo, tá? No mobiliário do local. Eu posso fazer um comentário que eu acho válido. Sobre essa questão do domiciliar, eu acho muito válido, às vezes, a atenção de algumas pequenas coisas. Eu trabalho atendendo a domicílio, né, como todo mundo sabe, principalmente na parte de pós-operatório. Então, assim, cuidados básicos que eu tinha antes, porque era a questão do pós-operatório, por exemplo, não ter contato físico com a cliente nem com ninguém da casa quando eu chegava. Por exemplo, a minha maca, ela nunca ia no quarto onde a operada está, nem nunca colocava na cama. Eu sempre estava de cabelo preso. Na casa da cliente, eu coloco o propé para entrar. Então, assim, coisas que antes eu já até... Algumas meninas brincavam comigo. Não adianta colocar o propé lá no elevador e sair andando até a casa do paciente, não, viu? Exatamente. Algumas coisas que até acontecia, até brincadeira, assim, é exagero. Mas eu acho que esse exagero preventivo, ele vai me facilitar no meu retorno, que eu já sei que não vai acontecer esse ano. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar para as meninas é que quando a gente chega na casa da cliente, o trabalho bem feito é aquele quando a gente vai embora, a cliente não percebe que a gente esteve lá. Por quê? Eu não deixo minhas coisas espalhadas, então eu não descarto nem o meu lixo na casa da cliente. Luva, seja até um algodão. Então, eu brinco que é um crime perfeito, é você sair da casa da cliente sem deixar rastros. Então, se a gente também não, mas saber que você foi lá não também. Pois é, se a gente começar a ter essa noção de ter esse cuidado, né, de não espalhar muitas coisas, eu acho que o cuidado em relação ao domicílio, ele tem que ser redobrado, porque a gente está saindo, né, de várias casas, entrando em casa de várias pessoas, mas principalmente o cuidado com si mesmo, porque da casa dessas clientes eu venho para minha casa, eu tenho contato com os meus filhos. Então, assim, realmente, quem trabalha em domicílio é um cuidado redobrado. Sim, é verdade. Então, já sabe, né, como é que tem que fazer, tá? Depois a gente fala dos propés, né? Um perigo aí, tá? O pessoal carreando micro-organismos nos propés, tá assim para baixo. Então, além disso, tá? Vamos continuando aqui, ok? Higienizar os materiais que são manipulados pelo paciente após cada uso, tá? A gente vai mostrar aqui com que vocês fazem essa higienização. Além disso, ambientes com o máximo de ventilação externa, isso é importantíssimo, e utilizar o mínimo o ar-condicionado, tá? Vai ter cliente reclamando, infelizmente vai, mas sabe aquela época em que a mãe e o pai da gente mandavam a gente abrir a janela de casa, né, para correr um vento, e a gente não acreditava? Deus fez com que agora a gente acreditasse na mãe e no pai, tá? Que eles estavam falando a verdade. Então,
é janela aberta, tá certo? Tendo cuidado, obviamente, para não pegar sol e estragar os produtos, tá? Pelo amor de Deus, não deixem os cremes, os insumos que vocês utilizam no sol, tá? Mas é vento, tá? É vento para poder levar possíveis micro-organismos que as pessoas trouxeram ali. E aí a gente vai minimizar o custo com ar-condicionado. Aumenta com álcool e diminui o custo com ar-condicionado, tá certo? Olha aí que beleza. Tenho certeza que o ar-condicionado é mais caro do que o álcool. Então, janelinha aberta. Quem sabe eu apareço, né, para vocês, né, não, dona Francisca? Lá na janela de vocês, tá ok? Então, janelinha aberta. Isso daí vocês já sabem. Olha aí. Por que tá essa fotinha aí também? O que a gente tem que fazer? Olha aí. Não vamos receber, por enquanto, nem abraço, nem beijo, nem aperto de mão, tá? Dos pacientes nesse primeiro momento. E aí, ó, infelizmente, a gente vai ficar assim, tá certo, Liz Kelvin, por enquanto? Mas depois, volta tudo ao normal, tá? Não tem problema. Um dia, eu não acredito nessa história de... vai ser um novo normal. Aí o novo normal do povo agora é dizer que tudo vai ser pelo computador, é dizer que agora a gente nunca mais vai poder se abraçar, é dizer que agora a gente vai viver de máscara. Não é, tá? Não é. Não se preocupem que não é. Nós já passamos, o mundo já passou por pandemias muito piores do que a gente está passando agora, e nós voltamos ao normal depois, tá ok? Então, também não é apocalíptico não as coisas, tá certo? Deixa só uma vacinazinha ser arrumada, que tudo vai dar certo, tá bom? Ok? Então, evitar ao máximo contato com o paciente, só o necessário, para a gente fazer o nosso serviço lá, tá certo? De resto, por enquanto, nesse primeiro momento, não. Pessoas com sintomas de gripe devem ser orientadas a se manterem em casa, nem o paciente e nem o profissional. Ah, professor, que óbvio. É óbvio, mas tem que ser dito, tá certo? E é interessante que na marcação da consulta, na marcação do procedimento, isso seja informado para o paciente. Olha, por gentileza, se no dia do atendimento a senhora ou o senhor amanhecer com algum sintoma, coriza, tosse, febre ou algo do tipo, a gente remarca, não tem problema, para depois de 15 dias, tá certo? Não digam para o paciente para ele não ir. Digam que vocês vão remarcar e já bota logo outra data, né? Me liga que a gente já marca outra data para daqui a 15 dias, tá certo? E aí, nesse caso, olha aí, a Caroline dizendo que abraço só virtual, deixar um recadinho no celular da cliente, né? Foi um prazer cuidar de você, exatamente. E aí, Liz, eu queria só saber para onde já acha que a Francisca está indo. Que ela tá no carro aí só, não tá saindo de casa não, viu? Ei, eu tava louca pra ver, ela não se aguenta. Eu estou indo pro mercantil, meu marido me chamou. Por isso, olha aí, viu como isso é importante? Vou pro mercantil lhe levando. Então, gente, manter a pessoa em casa, tá? Essa sugestão da Carol foi boa, tá certo? E também o negócio que eu falei, a cliente vai lá, o cliente diz que não pode ir naquele dia porque amanheceu com febre, você já, pega e marca para outra data para não perder o cliente, tá? E também todos os profissionais devem ser orientados sobre as medidas de segurança, detecção de possíveis sintomas e orientação dos pacientes. Então, quando vocês estiverem atendendo, pessoal, ninguém mais naquele momento deve saber mais sobre o que nós estamos passando do que vocês, tá? Vocês precisam saber, vocês precisam ter domínio sobre o assunto, vocês precisam perceber os clientes de vocês, tá? Para que vocês saibam o que combater. Eu sempre falava isso em sala. Primeiro a gente vai começar a disciplina de biossegurança falando sobre quem a gente vai combater, porque não adianta eu querer dizer para vocês quais armas devem ser usadas se eu não sei quem é que vai vir para o combate. Então, vocês precisam saber do que vocês estão falando para ter essas medidas de segurança, tá? E aí, pessoal,
quais são os equipamentos básicos, o que a gente precisa fazer, além de tudo que a gente falou, trabalhar com os equipamentos de proteção individual. Esses, para o profissional da estética, fundamentais: luva, máscara, touca descartável, óculos de proteção, jaleco e calçado fechado, tá? Jaleco, pessoal, de que tipo? Branco, senão a gente não entra na sala, né? Não, Deus me livre, nem entrar nessa seara aí, tá? Mas é de manga longa, tá ok? Então, deem preferência em jaleco de manga longa, né? E eu ainda vou dar mais uma dica. É feio, quer dizer, é mais feinho, aquele que tem um elásticozinho aqui no braço, tá? Que ele amarra para ele não ficar subindo. E, além disso, para que quando você esteja fazendo o procedimento com o paciente, não fica a aba do jaleco passando na cara do paciente. Então, ó, elásticozinho aqui na manga, tá certo? E aí, vai lá e faz o procedimento. Caroline, propé. Se possível, Carol, sim. Mas o propé, ele é melhor utilizado na casa do paciente. Quando você está no seu espaço, o que é ainda melhor do que o propé? Você tem um sapatinho fechado que você deixa lá. Então, vem com o seu sapato de casa, troca o sapato lá, tá? Vai voltar para casa, deixa o sapatinho lá, tá certo? Para evitar ficar levando e trazendo, né, o vírus de casa, sei lá o quê, tá bom? Lembra do João Jairo, o jaleco não cair na cara do cliente. Ele sempre falava isso. Exatamente. Né? Então, fica lá o cliente fazendo alguma coisa no rosto e o pedaço do jaleco passando na cara, né? Então, evitem, tá certo? E aí, pessoal, em relação a isso, ó, lembrando, né? Todo equipadinho, tá? Touca, máscara, luva, jaleco com elástico, né? Para evitar, tá certo? Além disso, pessoal, sabe o que também pode proteger ainda mais vocês? Quando eu falo, né? Aqui tá faltando óculos. Quando eu falo do jalecozinho aqui com o elástico, quando esse jaleco ele tá com o elástico, facilita para você pegar a luva de procedimento e colocar por cima do elástico do jaleco. Então, você fica praticamente todo protegido no seu braço, tá? Isso não deixa nenhuma parte do punho à mostra ou exposta. Tá certo? Então, isso é muito bacana de vocês fazerem. Facilita a vida de vocês, né? Quando a gente está falando de resíduos, e aí, o material, né, que precisa ser descartado, também é uma medida importante. Vai garantir não só a higiene, mas a segurança da clínica dos seus profissionais também. E aí, esse descarte de resíduos, lembrando, tá? Que perfluocortantes, né, no localzinho que ele deve ser, os Cartex. E aí a gente já entra com outros processos, com outros micro-organismos. Olha o que eu falei na aula, né? Quem estava lá. Os riscos da hepatite, das hepatites, que são transmissíveis por contato com sangue, HIV. Então, um monte de coisa que a gente também tem que prestar atenção e que, se duvidar, são muito mais graves do que a Covid-19. Tá? Então, prestem atenção nisso para a gente se cuidar e cuidar também daquele cliente que veio lá a nossa procura. Que agora, quando voltar, vocês vão ver a quantidade, né, de procura que vocês vão ter, tá certo? Aproveitem que vai ter um aí. Oi, Liz. Eu não sei se já saiu alguma coisa sobre essa questão de máscara, né? Teve uma professora que me sinalizou nesse retorno agora, ela até comprou aquela máscara de acrílico, né? Aquelas bem... Enfim. E aí ela disse que para os procedimentos de facial, para ela foi, assim, muito ruim. Que ela não conseguiu fazer uma avaliação, ela não conseguia fazer a extração e tal. E aí foi uma coisa até que eu conversei com ela sobre isso, mas eu não sei. Eu acho que você poderia me explicar até melhor, né? Por que se há realmente essa diferença, se vai ter alguma fiscalização em relação a isso, não sei. Pronto, vamos lá. Óculos ainda não é obrigatório. O que eu estou falando aqui da questão obrigatória, não era questão obrigatória, perdão, é para sua proteção.
tá? Porque estou falando do óculos, tá? Não sei se eu acho que eu falei máscara. Não, o óculos. Porque o que acontece? Quando a gente está com óculos de proteção, a gente não está protegendo o cliente. Nós estamos nos protegendo. Porque o vírus, ele entra no nosso olho e pode causar a infecção. Mas ele não sai do nosso olho, tá? Então, ela é uma proteção minha, do profissional. Em relação a dificuldades, tá? Eu não consegui fazer uma avaliação, também porque, gente, é muito parecido com as coisas do nosso dia a dia que eu comentava com as meninas em sala. Porque eu dizia assim, olha, a gente vai fazer, por exemplo, é a mesma coisa, tá, Alice? Quando os técnicos de enfermagem vão fazer a palpação para coleta de sangue. Quem aprendeu a fazer a palpação sem luva, quando coloca a luva, não consegue achar a veia do paciente, tá? Por quê? Porque treinamento. É você treinar ali o tato. Com a questão do óculos, é treinamento também da vista. É você treinar a vista, né? Quem já trabalha muito com essa questão do óculos é o dentista. O dentista trabalha muito, né, com esse óculos. Então, assim, beleza, não tem problema. Tira o óculos, faz uma avaliação ali daquele paciente, coloca o óculos de novo e tenta ver se você enxerga as mesmas coisas que você estava enxergando sem o óculos. Vá treinando a sua vista, né? Porque aí esse treinamento da vista vai auxiliar muito na hora de depois você começar a utilizar mais, né? Mas isso é treinamento. Treinamento do tato, treinamento da visão, tá certo? Felipe. Oi. Então, quer dizer que, por exemplo, eu vi uma clínica que fez uma propaganda colocando umas caixas de acrílico na maca. Então, a cliente deita na maca, aí a esteticista vem com uma caixa de acrílico, põe por cima do rosto, para que a esteticista consiga trabalhar. Tenta visualizar, como se fosse um aquáriozinho, certo? Uhum. Então, isso é desnecessário, porque se eu estou protegida de máscara e óculos, essa caixa de acrílico vai ser só um efeito placebo para essa cliente. É isso? É porque eu estou tentando visualizar a pessoa com um aquário no rosto, certo? Eu também. Sabe aquelas bandejas que vende muito na Americana? Daquele modelinho ali, só que todas de acrílico, e a pessoa coloca no rosto da cliente deitada para ela não ter. É uma proteção, entendeu? Eu saía correndo nos primeiros 3 minutos. Exatamente. Né? Mas não tem validade. O óculos e a máscara já me protege. E a cliente, meu Deus, exatamente. Porque assim, gente, olha, vocês concordam comigo que para que eu me proteja 100% do meu cliente e o cliente proteja-se 100% em relação a mim, se eu construir uma parede de concreto entre eu e o cliente, eu estou 100% protegido dele? Mas é viável, porque eu estou fazendo, ter uma parede de concreto entre eu e o cliente? Não. Então, nós vamos ter que nos adaptar ao que é viável e o que é que não é viável dentro do que eu me propus a fazer. Só o fato de eu estar trabalhando, de ter outra pessoa dentro da sala, já gera um risco. O que eu tenho que fazer é minimizar ao máximo aquele risco. Eu não vou anular o risco, não, tá? A única anulação do risco é o cliente na casa dele e eu na minha. Né? Mas, já que não dá, então a gente tem que minimizar. E a gente não vai conseguir anular com tudo. Você usa o que for, né, mais adequado para o que você vai fazer ali. Tá certo? Tem que ter cuidado também com isso, né? A gente também não vai fazer, por exemplo, a Carla trabalha com pós-operatório, vai colocar um monte de coisa que faça com que ela perca altamente a sensibilidade dela e acabe estourando os pontos do cliente, entendeu? Então, assim, de um paciente, a gente tem que também medir para um lado e para o outro, tá certo? E aí, em relação à esterilização, já para a gente finalizar, olha, a conversa tá boa, 1 hora de conversa, já, por incrível que pareça, tá? Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, né? Fala assim, mas não, que tá pegando ali o Nescafé dela, mas
eu já, né, prestando atenção aqui, a Nela está na seção de carne, certo? Então, quando a gente for trabalhar com esterilização, vamos lá. A gente tem que perceber, quando eu falo esterilização, gente, pensem em limpeza, desinfecção e esterilização. A gente pode trabalhar com os três, tá? Então, quando a gente for falar de produto, o ideal, pessoal, ideal nesse momento é a gente usar material que ele seja descartável. É o ideal. Pode ser que não dê. Então, se não dá, a gente vai usar um material que a gente possa fazer uma limpeza, uma desinfecção, uma esterilização nele. Mas o ideal no momento é um material descartável, onde a gente só abra a embalagem no momento do uso. O ideal, estou dizendo de novo, tá? Professor, mas eu tenho um material que é autoclavável. Ótimo. Então, você vai embalar o material daquela forma, né? Monta logo os kitzinhos do que você geralmente usa, esteriliza, e aquele material ele fica guardado ali por um tempinho, que é o prazo de validade, tá? Armazenadozinho lá. Não esteriliza logo tudo de uma vez, para não perder o material, mas dê preferência ao que é embalado, tá? Ao que é descartável, perdão. A maca, você tem que fazer a aplicação do álcool entre um paciente e outro, antes de fazer a troca do lençol, tá? Então, retira, né, o antigo, faz a limpeza e coloca o novo, tá? Isso é o ideal. Lembrando, pessoal, que é ideal que a gente faça friccionando. O que é isso? Pega ali um algodão ou um paninho, põe o álcool e vai friccionando, esfregando aquela parte onde eu estou fazendo a desinfecção por pelo menos 30 segundos, tá? Então, o ideal é isso, que a gente faça com que haja ali uma fricção por pelo menos 30 segundos para aumentar o poder de abrasão e de destruição do álcool. Nos equipamentos, a mesma coisa. Eu vou pegar um algodão umedecido com a solução antisséptica, que pode ser clorexidina, que pode ser o hipoclorito, que pode ser desinfetante. O que vai ser levado em consideração o que eu estou escolhendo? Qual é o tipo de material que eu estou utilizando, né? Aí eu tenho que lembrar que, por exemplo, se é um material que se oxida muito rápido, eu não vou dar preferência para água, nem para hipoclorito e nem para álcool, porque tem alta quantidade de água, tá? Então, a gente tem que... Onde é que eu sei isso, Felipe? Na embalagem do produto. A embalagem do produto, ela diz qual é o melhor tipo de desinfetante para você utilizar. Também friccionando por no mínimo 30 segundos por toda a extensão do acessório que entra em contato com o cliente. Tipo o quê? Eletrodo, manopla, caneta, tá? Tudo isso daí eu tenho que fazer a desinfecção antes de passar para o próximo cliente. E, finalmente, os procedimentos, que é muito importante a nossa asepsia das mãos, também a dos clientes. Então, quando o cliente chegar, peça para antes ele ir na pia, lavar a mãozinha com água e sabão. Se o cliente entrou no banheiro e saiu com 10 segundos, ele não lavou a mão direito, tá? Lavagem de mão boa, ela demora de 45 segundos a 1 minuto. É uma lavagem de mão boa, não adianta, tá? Felipe, como é que eu faço a lavagem de mão? Fiscal de banheiro, exatamente. Então, como é que eu falo para o cliente? Sua porca, volte. Não, você não vai falar isso jamais, tá certo? O que você vai fazer? De preferência, pega um cartazinho que mostra o passo a passo de como é que se lava a mão e coloca bem na frente da pia, tá? E aí, quando você pedir, né, para o cliente, ó, ali tem uma piazinha, oferece o gel. Perfeito, Luiz Kelvin. Percebeu que o cliente não lavou a mão direito, taca o gel na mão dele e manda ele esfregar. Um ponto importante para vocês ficarem sabendo é que a gente passa o álcool gel da mesma... Pode perguntar daqui a pouco, Daiane. Deixa eu só terminar aqui que você pergunta, tá? Da mesma forma que a gente lava a mão, a gente passa o álcool gel, tá? Então, não adianta botar o álcool gel aqui na palma da mão e só fazer isso.
O álcool gel eu tenho que passar assim, não sei se vocês estão vendo, assim, né, ó. Aqui, nas unhas, aqui na lateral, tá? Então tem que ser em todo o local, da mesma forma que a lavagem, tá? E aí, só um ponto, pessoal, na lavagem das mãos também. Vocês sempre contam 10 vezes cada passo na lavagem das mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, tá? Então, sempre 10 vezes é o ideal, tá ok? E aí, o paciente já está apto a você ir lá para fazer o procedimento nele, tá certo? Deixa eu ver. Quem era? Queria perguntar alguma coisa? Daiane. Oi, Daiane, pode perguntar se quiser. Tá aí? Quer falar no microfone? Quer escrever? Oi, Felipe. Felipe, Diga sou a lá. Daiane. A minha dúvida era sobre o papel toalha. Assim que o cliente entra, a pia geralmente é no banheiro, né, para higienizar as mãos. Sim. Esse papel toalha, ele é adequado estar no banheiro, porque geralmente é um ambiente que contém bactérias também. O ideal é ele estar assim, fora da porta do banheiro. Mesmo sendo um ambiente que tem bactéria, no momento, o risco maior é contra o coronavírus. Então, o ideal, nesse momento, é que o papel toalha esteja do lado da pia, tá certo? Por quê? Porque se o cliente lavar a mão e ele não vê o papel toalha do lado da pia, se estiver lá fora, ele vai passar a mão no calção, na blusa, tá? Aí ele tira o restante no papel toalha lá fora. Se contaminou de novo, né? Então, o papel toalha do lado da pia, tá? No cabelo, né? Pra ajeitar, né? Porque tá muito alto. Então, coloque do lado da pia. E não pode ter toalhinha. Toalhinha de jeito nenhum. É papel toalha, tá certo? Aquele que você puxa um e vem 3, né? Mas tem que ser aquele ali, tá bom? Ok, pessoal. Olha como passou rápido. Falou aqui algumas coisas, tá? Então, muitíssimo obrigado. Estou aberto agora às perguntas de vocês, ao que vocês quiserem, né, comentar. Tem uma pergunta, outra. Diga Sabe que eu lá. adoro fazer pergunta. Enquanto isso, vocês podem ir acessando aí as minhas redes sociais, tá certo? Vão lá, né? Acessem. Seguindo o canal, ativa o sininho. Ativa o sininho, tá certo? Então, porque E agora, deixa o né, eu like. já tenho o meu canal com o meu nome, Felipe Magalhães Prof, lá no YouTube, é só entrar lá, tá certo? Diz, Carla, pode perguntar. E deixa o like, né? E deixa o like. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, quem é o responsável por fazer essas adequações? Eu preciso que venha uma outra pessoa, vamos supor, vigilância sanitária bateu na minha porta, eu preciso ter lá uma certificação, um documento que uma pessoa esteve lá fazendo essa adequação, ou eu mesma posso fazer? E aí surge uma segunda pergunta. Por exemplo, eu dou assessoria para um salão de cabeleireiro, certo? Uhum. E aí eu fui contratada para ir lá fazer essa adequação. Eu, Carla, esteticista da Unifametro, posso? Sim, pode sim. Como a Liz Kelvin falou, ó, tenha os seus procedimentos operacionais padrão, tá? Então, nesse caso, Carla, não... A primeira pergunta, né? Ela foi dividida em algumas, tá? A primeira parte, quem é responsável por fazer isso? Faça você está aprendendo para isso. Por que eu estou dizendo aprendendo para isso? Para você não precisar pagar outra pessoa para fazer, né? Então, pega esse dinheiro e guarda para você, tá certo? Então, lá na biossegurança, você teve uma aula comigo lá que aprendeu a fazer POP, lembra? Então, não vai gastar mais com ninguém fazendo POP e nem com PGRSS, tá? Porque aprendeu. Não vai fazer e vai guardar esse dinheiro aí. Você pode assinar o POP? Pode, você é responsável pelo seu estabelecimento, tá? Então, você vai ter agora formação para isso, né? Então, você tem todo
o direito de fazer a assinatura. Lembrando, POP tem que ser sempre atualizado, tá? E não adianta fazer o POP e deixar ele lá esquecido, não, senão você vai levar uma multa, tá? Mas você pode sim, tá? Pode fazer isso aí para você economizar esse dinheiro aí. Felipe, E por mais que seja simples de fazer, quando você paga um profissional para fazer POP e PGRSS, é caro. Não é barato, não. Oi, Liz, pode falar. Felipe, Carlinha, sabe uma coisa interessante que todos vocês podem estar fazendo, principalmente quando vocês concluírem, certo? Vocês podem pegar sempre os POPs, já deixa visto, a própria regulamentação que a gente teve agora em 2018 da estética, né, da profissional, mesmo ela não tendo sido tão adequada, mas foi um início, ela é interessante por quê? Porque ela tem dividindo quem é a técnica que faz curso livre, quem é a profissional da estética que faz um curso tecnológico, o que é que ela pode fazer, e tem a do bacharel, né? Então, assim, é interessante porque te resguarda também. Não espera, por exemplo, a gente já teve algumas alunas que a vigilância bateu, até por questões de denúncia, e, assim, bateu um desespero, porque eu acho que, inicialmente, a principal questão, né, Felipe, é o emocional. Mas, assim, se você estiver tranquila, vocês podem responder por isso sem nenhum problema. Se vocês, na tranquilidade, mostrarem para a pessoa que está ali na vigilância que vocês têm todo esse conhecimento, gente, é tapa na cara deles e corre neguinha. Porque eles vão simplesmente por querer multar. E eles pegam só pelo emocional. Então, se eles, por acaso, chegarem... Se chegasse, você está dando consultoria no salão, gente, você tem super respaldo, né? Principalmente para as meninas que já estão formadas, porque elas têm lá como jogar no peito do cabo e dizer assim, tá aqui, eu sou formada, é um curso da saúde, tá aqui a regulamentação. Então, assim, como eles já são acostumados a chegar nas pessoas, né, Felipe? E as pessoas já se tremerem, aí eles se empoderam. Então, quando a profissional da estética já tem, e porque elas têm esse conhecimento, né, Felipe? Aí pronto, assim, não precisa vocês estarem pagando ninguém, né? Claro que aí, especificamente nesse caso que você está falando, de um salão, de uma clínica de estética, como tinha, eu tenho que pagar uma fisioterapeuta, eu tinha tanto isso, gente, não precisa. Vocês têm todo esse aparato técnico, científico, e agora com a regulamentação. Só para ter uma ideia, Liz Kelvin, eu falava, quando eu dou aula, na realidade, de legislação para a turma de farmácia, né? E aí, porque eu trabalhei mais uns 8 anos com legislação farmacêutica, uma grande farmácia aqui em Fortaleza, né? Então, a gente trabalhava muito com essa parte de atualizações de leis e tal. E aí, toda vida que eu dava treinamento para os farmacêuticos, e eu digo isso para os alunos hoje, eu digo, gente, sabe qual é o problema que vocês têm quando o fiscal chega lá na farmácia que vocês estão trabalhando? É porque o fiscal fala um pouquinho mais grosso, você se treme todinho. E você não está fazendo nada de errado. Então, a partir do momento em que o fiscal vai lá e diz que vai lhe multar, não é para você simplesmente botar a mão aqui e dizer, tá bom, depois eu pago. É porque que eu estou sendo multado. E ele vai ter que provar qual é o equívoco, qual é o que você fez de errado, né? Lembrem-se que todo mundo tem presunção de inocência e quem tem que provar que você está errado é ele. Ou seja, se você tem tudo nas planilhazinhas guardadas, os POPs nos locais corretos, você tem o seu certificado de formação de ensino superior, você tem formação para aquilo ali, não tem fiscal nenhum que vale multar. Tá? Não tem. Agora, você tem que falar grosso que nem ele. Que nem ele não, um pouquinho mais, tá certo? Para se impor no seu local de trabalho. Falar grosso, pessoal, não ser mal educado não, tá certo? É se impor, é colocar ali você como responsável por aquele local e que você tem capacidade e a lei lhe ampara para isso, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Alguém pode ser firme, exatamente. Obrigado, Ingrid. Falou aí a palavra que eu estava precisando. E assim, meninas, aqui a depender dos semestres, mas creio que todos vocês sabem que teve a regulamentação. Então, é interessante que vocês tenham isso sempre ali com vocês, né? Porque, assim, é aquela questão, resguarda e não resguarda, né, Felipe?
não tem dizendo o que é que esteticista pode ou não pode. Então, ótimo. É como o Felipe colocou. Se a pessoa chega e diz que você não pode fazer isso, aí você diz, meu amigo, onde é que está aqui na regulamentação? E muitas vezes, né, Felipe, eles vão atrás, às vezes, gente, é de saber questão também burocrática. Porque como eles sabem que essas profissionais, normalmente, elas não têm regulamentação, é no quesito mesmo empreendedor, toda aquela documentação, CNPJ, tudo aquilo, alvará, às vezes eles vão atrás disso aí, né, Felipe? Não é nem tanto pela questão de multa técnica, é para saber, às vezes, se a pessoa está atendendo e não paga nenhum, né, imposto nem nada. E olha que a minha profissão, que é a farmácia, tem quase 50 anos de regulamentação. E ainda acontece isso. Tem a estética que tem 2 anos, né? Pois é, a gente tem que saber. Eu fiz essa pergunta, Felipe, porque até comentei com a Alice Kelvia que também é um nicho de mercado que acabou surgindo, né? Porque já tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu atendia meu salão ou minha clínica de depilação, como a Alice falou, muitas vezes na veia mesmo do empreendedorismo, e não parava para ver e pensar nessa questão. E de chegar e falar assim, Carla, me ajuda, porque eu quero voltar, eu quero reabrir, mas eu não sei por onde começar. E aí por você faz uma consultoria. Exatamente, por isso que eu te perguntei, porque assim, já fiz de um, aí fiz de outro, aí você vê que o negócio está crescendo, a gente diz assim, não, mas espera aí, será que eu estou dentro da lei? Será que eu estou certa, entendeu? Porque, na verdade, é uma coisa simples, que são adequações que a gente vive no dia a dia, né? Como até foi uma situação muito engraçada, o que essa moça falou, que o maior problema dela não era o medo da fiscalização, eram os clientes que estavam achando que era algo pessoal dela, a questão do não vende bolsa, não traz acompanhante, higieniza a mão, olha, você pode passar os seus pés nesse pano que já está com um produto, pode ir até o banheiro lavar a mão, mas você acha que eu tenho alguma doença? Você acha, entendeu? Então, uma questão também que foi um ponto que eu bati muito com ela, foi o de acolher esse cliente, porque ele está mentalmente debilitado, né? Então, foi a gente criar um cheiro que trouxesse uma calma, foi o acolhimento, porque muitas vezes você diz assim, vai higienizar a pessoa, mas eu não estou doente. Por isso que eu te fiz essa pergunta, até onde que a gente pode ir, sabe? Mas a Alice Kelvin falou aí, cobrar pelo teu conhecimento. Nenhum de vocês fez FAMET de graça. Tenho certeza. Não, sim, com certeza. Isso é muito bem cobrado, está sendo bem cobrado. E aí, assim, o conhecimento que vocês adquiriram, né, também não é de graça, não. Vocês pagaram, então, né? Então, por exemplo, já que só antes da gente, né, passar aqui, só para as outras perguntas de vocês, falar um negócio. E outra é a cara que vocês estão colocando aí, né? Então, por exemplo, o meu conhecimento, ele também não é de graça, não. Eu estudo, eu estou gastando tempo e deixando de ganhar dinheiro por outras coisas. Aquilo ali eu estou investindo no meu conhecimento. Então, por exemplo, a Alice Kelvin me chama para dar uma palestra dessa daqui, né? A Alice Kelvin me pagou. 1.000 e quanto, Alice Kelvin? Não lembro que a gente combinou. Não, estou brincando. Aqui na instituição... A gente pode expor o valor que tu está cobrando. Melhor não, né? Carlinha, tu lembra que eu te falei que agora tem palestrante que está ganhando a vida? Pronto, o Felipe é um dos. Gente, agora sem brincadeira, eu tô com o Instagram, tô com o YouTube, só para vocês terem uma ideia, olha aqui como a vida é, e a gente tem a Alice Kelvin já falou muito para vocês isso de empreendedorismo de oportunidade e de necessidade, né? Então, só para vocês terem uma ideia, olha que legal, eu fiz um vídeo pro YouTube. Por que eu fiz o canal no YouTube? Por quê? Porque, primeiro, facilitaria a minha vida, porque eu gravaria a videoaula uma vez, e depois eu dava para os alunos dos semestres tudinho assistir a videoaula para estudar. Então, isso facilita a minha vida. E aí, teve um belo dia que a FAMETRO viu que eu trabalhava com o Google Classroom, pediu para eu fazer um vídeo sobre o Google Classroom para os professores da FAMETRO. Aí eu disse assim, eu não vou fazer... Não, mentira, para os alunos. Aí eu disse, gente, eu não vou fazer só para os alunos, não. Vou fazer um para os alunos e um para os professores. E aí, onde é que eu vou postar esses vídeos? Vou postar esses vídeos no YouTube. Gente,
sem mentira. O meu vídeo de Classroom dos professores, até o dia 15 de março, mais ou menos, ainda não, só. Até o dia 15 de março, ele tinha 800 visualizações, 800 e pouco. Agora, nesse exato momento, o meu vídeo do Classroom no YouTube está com 576 mil visualizações. Eu tinha 50 inscritos no meu canal no YouTube. Eu estou com 10.700 e pouco. Então, ou seja, por causa de um vídeo, sem querer, apareceu a oportunidade de agora eu bombar nisso. Então, eu estou focando nisso também. Tá entendendo? E isso é conhecimento. É passar conhecimento. Tá? Então, também é por isso. E aí, o que acontece? Aí, a partir da semana, do mês passado, foi tanta gente acessando meus vídeos no YouTube que eu comecei a receber dinheiro do YouTube. Então, a cada acesso, propaganda já está sendo monetizado, só para vocês terem uma ideia. Coisa que eu nem esperava que fosse acontecer. Só que, por conta da pandemia, todo mundo voou para o YouTube para saber como é que acessava o Classroom. Aí meu vídeo começou, todo mundo assistindo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a também trabalhar no conhecimento. Fugir completamente da palestra que a gente estava dando, né? Mas, se cuida Felipe Neto, né? O nome é o mesmo já. Mas aí o que acontece? É saber pegar essas oportunidades, né? Saber pegar, fazer um marketing legal. Lá no meu Instagram, se vocês forem acessar, já tem um bom tempo que tem lá no meu Instagram, na página dele, que tem que eu sou professor e palestrante. As palestras que eu dou é tipo essa daqui, para os alunos da FAMEC. Ninguém nunca tinha me convidado para dar uma palestra. Agora, só com bala na agulha, eu estou com 3. Tem palestra de São Paulo, tem 2 daqui de Fortaleza, que obviamente não vão ser de graça. Mas por quê? Porque eu fui fazendo a base para que tivesse essa possibilidade. Então, vamos trabalhar aí, né? Aí, quanto à palestra, depois, se você quiser me contratar, a gente conversa. Tá? É isso. Deixa eu só aqui também, muito bom, Felipe, eu acho que não é nada de diferente da palestra, não. Eu acho que tudo tem a ver, né? Mas, assim, uma coisa que foi interessante, aí eu acho que é muito o que a Carlinha colocou. Eu acho que foi semestre retrasado, né? Foi 2019.1, na minha disciplina de empreendedorismo, foi bem isso aí. Teve uma aluna, Carlinha, que ela queria trabalhar com isso aí, entendeu? Ela queria montar uma empresa, Felipe, tipo de pop, né? Porque as esteticistas, elas sofrem muito, e manicure, salão e tal. E eu disse, faz. Tudo que a gente conversou aqui, na época, a gente conversou com ela. E eu lembro muito que eu disse a ela, se você não fizer, vai ter outra pessoa que vai lá e vai fazer, porque ideia por ideia, tchau, ninguém paga ideia, a gente paga resultado. E aí, o que foi que aconteceu? Hoje já tem mais de ano e ela não fez, e tem essa mesma ideia. Então, assim, é um nicho, como o Felipe colocou, é um nicho de extrema oportunidade. Se ela tivesse feito isso há um ano, hoje ela estaria com lenços, né? Ela não estaria chorando, ela estaria vendendo lenços, né, Felipe? Então, gente, quem quiser Carlinha, fica a dica. Não vira mais, isso não é mais ideia, isso precisa realmente virar um resultado, porque isso é um nicho extremamente necessário. Você vai criar um negócio que ele é totalmente por oportunidade, ele não é por necessidade, não. Já existe um mercado aí promissor em relação à temática de biossegurança, né? Então, assim, aí já linkando, eu queria muito agradecer ao Felipe, porque hoje eu vejo o Felipe muito com essa figura, né? E ele mesmo não sendo da área da estética, mas o Felipe, ele sabe, ele tem uma mente tão flexível, né? Um mindset tão de prosperidade, porque ele consegue se infiltrar em todos os nichos, né? Ele é da farmácia, ele é da nutrição e ele é da estética. Você olha para ele é de tudo. E ele faz muito bem feito. E agora também, senão as salões me matam. Não, então também você já está demais, porque daqui a pouco eu vou querer só para estética, enfim. Mas é para você ver que a segurança está em alta, ó. Eu acho que realmente você conseguiu fazer essa marca muito interessante na biossegurança da estética. E eu te agradeço bastante por esse momento, tá? Eu acho que você está de parabéns sempre. E principalmente porque, vou lhe dizer, Francimar no fuxicão do mercantil, e ela está concentrada na sua palestra, eu vou lhe dizer. O negócio é bom, viu?
Eu já vi ela pegando pinho-sol, eu já vi ela pegando que boa. Tudo no mundo ela pegou. Gente, ó. É isso, Felipe. Muito obrigada. Obrigado, Rapaz, Muito você está só curiando minhas compras. Tá certo, não, mas eu tô ouvindo tudo. Quem não conseguiu ver tuas compras, Francimar? A gente ficou o tempo todo aí nas tuas compras, mulher. Você tá aí também, minha lindinha. Oh, coisa linda, olha. Não. Tô, porque tá acompanhando você, viu? Minha filha, é um no peixe, outro no olho. Direto, não posso perder, não. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de novo, né, de estar com vocês. É um curso que eu adoro dar aula, adoro de verdade. Sempre que me chama, estou à disposição, né? Então, vamos marcar aí outras, tá? Para a gente conversar mais, para falar de empreendedorismo, para ter ideia, para trocar informações e ideias, na realidade, né? Conhecimento, tá bom? Estou aí, Liz, que à disposição. Tá ótimo, Felipe, muito obrigada, porque ainda tem isso, né? Você consegue permear não só por cursos, mas também por áreas, né? Empreendedorismo, porque ele também tem vários negócios, viu, gente? É porque tem coisas que ele não diz, mas ele tem umas empresas aí por trás, né? E, enfim, gente, eu queria muito agradecer a presença de todo mundo, tá? Espero que realmente vocês tenham gostado, tenho certeza que sim, mas foi uma temática que a gente, enquanto curso, achou de extrema importância, né? E é aquela coisa, o Felipe, ele trabalhou muito no óbvio, né? Porque a saúde, e principalmente mais ainda agora, aquele óbvio bem dito, aquele básico bem feito, ele vai sim fazer a diferença, tá certo? Então, sintam-se sempre à vontade para conversar com o Felipe, né, comigo, enfim, com os professores que estão aqui, se colocam sempre à disposição, tá bom? Francimar, compra aí algumas coisinhas para mim, mulher, porque pensa no mercantil caro, viu? Tá bom? Tá certo, pode deixar, tô até passando as coisas. Opa, foi rápida. Pois tá bom, obrigada, viu, Felipe? Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.